presente, Senhor. Pai, eu te peço pela vida do seu pequenino, teu servo, pastor Tiago Salomão, o qual foi incumbido nesta noite de trazer, Pai, a tua palavra rema às nossas vidas. Pai, usa o teu servo conforme a sua vontade, Deus, em nome de Jesus. Usa ele de uma forma sobrenatural na sua palavra, na revelação da sua palavra. Deus, que ele diminua, o Senhor cresça, que ele suma e o Senhor apareça. Pai, que a sua palavra ela não penetre apenas no nosso coração, mas no coração dos nossos vizinhos, Pai, de todo aquele que estiver ouvindo essa ministração hoje, os passantes, meu Pai, os que estiverem nos veículos, meu Senhor, os que estiverem dentro ou na porta dos bares, meu Senhor, que ouvir essa palavra, que a sua palavra possa penetrar, meu Pai, nos corações deles e fazer uma transformação a ponto deles não quererem outra vida a não ser estar na sua presença, Senhor. Meu Deus, também te peço aqui, Pai, torna as nossas mentes cativas, os nossos ouvidos ligados, meu Pai, na sua palavra, que a gente possa receber tudo, que o roubador de semente não tenha prazer em roubar nada do que o Senhor falará aos nossos corações nesta noite. É isso que eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo com a igreja. E hoje será uma mensagem totalmente diferente daquilo que vocês já têm visto o pastor Tiago pregar. Não é pelo que eu estou passando, mas se a gente ficar ligado com Deus, Deus ele fala com a gente nas mínimas coisas. Como assim, pastor Tiago? Deus ele fala com a gente, irmã Rosa, até quando a gente está lendo uma coisa que não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com pregação, ele chama a nossa atenção para algo. E hoje quem traria a palavra seria a missionária Rosana. E aí na sexta-feira, na preparação para a gente ir, no sábado, na preparação para a gente ir para a Roça da Sabina, onde ela foi levar a palavra ali no círculo de oração, uma matéria na internet me chama a atenção e eu abro, voltando um pouquinho. O notebook ele já estava desligado. E sabe quando Deus ele fala com você? E eu fui para a cozinha e Deus fala assim: volte e ligue o notebook. Já estava todo arrumado. Voltei, liguei o notebook. Ele mandou eu abrir o navegador a qual eu uso. E aí quando eu abro o navegador, aparece uma reportagem. E o título da reportagem dizia assim: Fred Finges, desculpe minha igreja, eu não sei falar inglês não. Fred Finges, o inventor milionário que foi jogado no lixo quando bebê. Era o título da reportagem. E Deus me atenta para o título daquela reportagem. Eu abro aquela reportagem. Comecei a ler a reportagem. E no decorrer da leitura daquela reportagem, Deus ele me atenta para uma palavra, para uma frase. E a frase dizia assim: não deixe que as suas circunstâncias definam quem você é. Vou repetir. Não deixe que as suas circunstâncias definam quem você é. Aleluia, Deus. E aí, para a gente ter um entendimento, e de vez em quando o pastor traz umas palavras bonitas. E aí, circunstância é um sinônimo de estar em uma condição, de um estado, condição, situação, conjuntura, modo, uma circunstância. Imaginaria que nós estaríamos
acrescentar as nossas aflições e acreditar que seremos inconsoláveis. Ou seja, não deixe que as circunstâncias, ou seja, o modo, a situação, o que está acontecendo na sua vida determine ou defina quem você é. Aí eu vou entrar na palavra. Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Mais uma vez eu digo à igreja, tenha paciência com o seu pastor hoje. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que da mesma maneira você não sairá daqui. Você não vai sair da mesma maneira que você adentrou. Mateus 14, versículo de número 22. Todos acharam? Que diz assim: tem como título: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda. E quando despedia a multidão, subiu ao monte para orar, para a parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se, os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pode se assentar, igreja. E aqui, antes de a gente discorrer na mensagem, eu quero falar um pouco sobre a vida deste jovem de 31 anos, a qual eu trouxe essa história. A mãe dele, biológica, estava grávida. Vou ler aqui na pesca. Estava grávida. E quando Fred, ele foi deixado em uma grande contêiner de lixo na zona rural da Flórida. E ali, os seus pais adotivos, descendo naquela estação, acham o bebê e decidem adotá-lo como filho.
Um casal de origem humilde. E o que me chama mais atenção, como o apelido dele, Fred. Fred, ele poderia ter, irmã Rosângela, todas as circunstâncias da qual ele foi deixado, a qual ele foi criado, para ser mais um jovem americano, ou talvez um jovem brasileiro, ou um jovem baiano, revoltado da vida, e se entregar à margem escura da sociedade. E na história, conta que Fred, ele ganha um computador aos 8 anos de idade. Um computador onde não ligava, e o pai dele era colecionador de rádios. E aí ele vai para dentro daquele quarto onde o pai tinha os rádios velhos. E ele começa a pegar peças dos rádios para que o computador ligasse. E hoje, aos 31 anos, ele é um dos maiores inventores de tecnologia, aonde a empresa dele produz smartphones, tablets, equipamentos para hospitais. Sim, pastor. E o que é que tem a ver a história desse rapaz que a gente não conhece, o senhor leu, com a palavra a qual o senhor leu? Todos nós nos admiramos com esta passagem quando Jesus ele anda sobre as águas. Todos nós nos admiramos quando Pedro ele tem a ousadia de dizer a Jesus: se é o Senhor, que eu vá ter contigo. E eu já vi muitas pessoas falarem do fracasso de Pedro, que Pedro afunda. Igreja, talvez no meio dos discípulos a conversa era: Pedro, você é um fracassado. Ou seja, a circunstância a qual Pedro se encontrava naquele momento, missionária Tati, ele afundou. E eu quero parar aqui. Muitas vezes as pessoas, ou até nós mesmos, sabe, determinamos ou definimos o que nós somos pelo que nós estamos passando naquele momento. Você quer ver? Eu e a missionária, a gente tinha uma escolinha. A missionária Tati foi pregar lá que a gente tinha um culto de mulheres lá todo mês. A escola fechou. 15 anos. No pensamento daquele povo que viveu durante 15 anos com a gente ali, a escola fechar, qual é a mentalidade deles? Fracassados. Não soube guardar dinheiro, não soube manter o negócio em meio à pandemia, não soube dar um jeito para que o seu negócio continuasse de pé. E muitas vezes nós aceitamos e deixamos que a circunstância, o modo, a situação a qual nós estamos vivendo defina quem verdadeiramente nós somos. Verdade dele. O louvor que ouvimos alguns minutos atrás vai dizer que nós somos filhinhos. E antes de me entregar o microfone, Deus dizia: independente de pecado, independente do que a gente... Quando fala independente do pecado, parece que o pastor é santo. Não. Possa ser que antes de subir no altar eu pequei. Não pensar, não falar, não agir. Quando nós abrimos o olho e não louvamos, não adoramos a Deus, já pecamos. Independente da situação onde a gente se encontra, Deus ele falou meu coração, filhinhos. Ou seja, independente da situação a qual nós encontramos, Deus ele diz: és meu filho. Igreja, nós vemos que aqui Pedro, ele tem um momento de fraqueza, ele tem um momento a qual ele deixa
a circunstância que está à volta dele tomar conta e Pedro começar a submergir, começar a afundar. Igreja, muitas vezes o que está acontecendo à nossa volta, o que está acontecendo ao nosso redor, nós permitimos que aquilo nos puxe para baixo e a gente começa a afundar. Dentro da situação a qual eu e você está vivendo, se fosse para nós nos definirmos hoje, como você se definiria? Quantas e quantas vezes, nas minhas fraquezas, nas minhas sendo medíocre, quantas vezes eu já olhei e já disse que eu era um fracassado, que aquilo que Deus tinha colocado nas minhas mãos eu não tinha valorizado. Quantas vezes, missionária Tati, em uma situação que aconteceu sobre a minha vida, de perda ou de algo que eu achava que eu poderia resolver a situação, e eu colocar a culpa em mim e dizer: isso aconteceu porque eu não tomei uma atitude, eu não tomei uma posição. Sendo que, se eu tomasse uma posição, uma atitude, a vontade de Deus, ela permaneceria a mesma e aquilo viria a acontecer. Uma coisa que a missionária Rosana ela falou: eu queria ir hoje para o hospital, mas chegando lá não poderia resolver nada. Eu ia orar, iria como eu estou orando, mas eu seria mais um. Ou seja, a circunstância naquele momento, ao invés de eu ser um ponto de equilíbrio, ser um forte, eu seria mais um elo fraco. E a circunstância a qual eu estaria ali, eu iria dizer que eu sou fraco, eu sou um fracassado. Igreja, Fred, ele tinha tudo para crescer um jovem revoltado da vida, mas ele pega toda aquela situação e ele transforma a vida dele e a vida da família a qual o adotou como filho. Aqui, Pedro, todos os 11 que estavam no barco, missionária Rosana, poderiam dizer: Pedro, você fracassou, você foi ousado, você foi prepotente, você foi. Mas Pedro, creio, se houve, a Bíblia não relata, mas se houve uma conversação, se houve uma conversa como essa, Pedro pode até dizer assim, conjectura do pastor Tiago: pois é, eu afundei, mas nenhum de vocês tiveram a ousadia de sair e ter com ele. Verdade, Deus. Eu afundei, eu fracassei, mas vocês do lugar não saíram, porque estavam com medo da situação a qual vocês estavam no momento. Igreja, sabe o que é que acontece? É que muitas vezes a gente está no olho do furacão, e ao invés de a gente se levantar e ter a ousadia no espírito, a gente faz igual Elias, se tranca dentro da caverna, espera tudo se acalmar para a gente tomar uma posição. Igreja, não deixe que as situações que estamos passando definam quem você é. Sabe o que é isso? Muitas vezes a gente deixa tanto que as situações que a gente está passando definem quem nós somos, que acabamos sendo, sabe o que? Crentes sem identidade. As pessoas olham e não sabem quem é você.
Como assim, pastor Tiago? As pessoas vão olhar. Outrora, pastor Tiago era um pastor que adorava quando um demônio se levantava e o demônio dizia: desgraçado, eu tenho raiva de você. Mas por alguma circunstância, pastor Tiago se abateu, se esconde. E agora o demônio, em vez de ele dizer desgraçado, ele vai se levantar para dizer fracassado e tentar me envergonhar diante de todo mundo. Igreja, por que eu estou falando isso? Porque Deus ardeu no meu coração que nós não estamos deixando, sabe o que? As situações, as condições, o estado, as situações que têm se levantado na nossa vida, dizer quem somos. A Bíblia a todo momento vai dizer que nós somos um povo lavado, remido, um povo escolhido, um povo eleito, geração santa. Jesus, ele veio para um povo. Qual era o povo? Um povo judeu, mas os seus não o aceitaram. Então Jesus, ele decide morrer por todos. Aleluia a Deus. E temos perdido a identidade de Cristo. Temos deixado que as situações definam quem somos. Outrora, a gente se levantava e guerreava. E dizia: eu não vou deixar essa situação me abater. Eu não vou deixar esse levante me abater. Eu creio que tem pessoas, né? Algumas pessoas que, como o nosso apóstolo fala, 31 anos de evangelho. E fazendo esse comparativo, o nosso apóstolo tem 31 anos de evangelho. Se você pegar um crente daquela geração de 30 anos atrás, para a geração de hoje, uma situação se levantava sobre a vida daquele crente. O que é que acontecia? Aquele crente tomava banho, se arrumava, colocava a Bíblia dele debaixo do braço e dizia: eu vou para a casa do meu pai adorar. Independente da situação a qual eu estou passando, eu vou para a casa do meu Deus adorar. Verdade, Deus. E quando nós terminamos de almoçar hoje, volto a dizer, não sou melhor do que ninguém. A missionária Rosana, ela olha para mim: Tiago, você não quer que eu ministre? Eu digo: não. Não. Eu digo uma coisa à igreja com o coração lavado. Amanhã é segunda-feira, né? Eu vou dizer algo aqui. Vocês podem até dizer que eu estou praguejando, mas não estou não. Eu estou falando porque eu me conheço. Se eu terminar essa mensagem hoje e eu receber uma notícia que meu pai faleceu, amanhã eu não suspendo o culto não. Eu enterro ele de manhã, mas de tarde eu estou na casa do Senhor adorando. Por que, pastor Tiago? Porque o momento não pode me fazer parar aquilo que eu sou. Eu vou chorar, eu vou sofrer, vai doer, mas eu vou estar na casa do Senhor. Sabe por quê? Davi, ele comete um pecado com Batseba. Nasce o filho e Deus revela que iria matar a criança. Davi, ele jejua durante 7 dias, veste pano de saco, se humilha, para que Deus revogasse a situação. Só que mesmo assim, Deus não mudou a sentença. A criança morre. Davi poderia, missionária Tati, se lamentar. Deus, o Senhor permitiu, o Senhor matou. Mas Davi, ele não deixa que aquela situação, aquela circunstância definisse ele. Davi era o rei de Israel. Davi, ele tira
a roupa, ele se veste, ele come, e Davi ele volta a exercer aquilo a qual Deus escolheu ele. Igreja, trazendo para os dias de hoje, sabe o que é isso? É dizendo, eu sou filho e eu tenho que voltar independente do que está acontecendo. Eu tenho que vestir a minha roupa de filho, eu tenho que voltar para a casa do pai, eu tenho, sabe, que continuar fazendo aquilo que o meu Senhor quer que eu faça, independente do que esteja acontecendo na minha vida. Eu e você fomos escolhidos para uma coisa: somos adoradores do Senhor. A missionária Rosana, ela fala, o louvor que a missionária Tati louvou, e eu estava ali, esse louvor é para poucos, de Lauriette. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Servimos ao Senhor, mas no momento de dor, no momento da circunstância ali a qual não está favorável a mim e a você, deixamos que aquela situação defina quem eu sou e quem você é. Ou seja, somos crentes pentecostais, né? Eu digo que minha esposa ela é pentecostal, eu sou batista. Ela é do fogo, eu sou mais devagarinho. Igreja, e deixamos que a situação diga quem somos diante de Deus. Somos leões quando tudo vai bem, mas nos tornamos gatinhos quando as coisas começam a dar errado. Pedro, ele tem a ousadia de dizer: Senhor, se é o Senhor, me faça ir. E quantas vezes eu e você já tivemos a ousadia de dizer isso? Senhor, me permita ir naquele lugar, me permita evangelizar na boca de fumo, me permita evangelizar no meio lá do pessoal que fica bebendo lá embaixo. E quando a gente chega, que a gente vê a situação totalmente diferente daquilo que a gente pensa ou imagina. A primeira coisa que acontece é a gente quer retroceder, a gente quer voltar. Eu creio que quando Pedro ele se dá conta da ousadia que ele teve de dizer, de ir, e ele começou a ver o vento bater e ele dizer: não tem nada sólido debaixo dos meus pés. O que é que eu estou fazendo aqui? Talvez a vontade de Pedro era voltar correndo. Aí Jesus ele vai dizer, porque ele vai dizer, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Igreja, se eu falar aqui, você tem certeza do chamado de Deus sobre a sua vida? E porque muitas vezes você duvida do chamado que Deus tem sobre a sua vida e permite que as circunstâncias da vida, do que você está vivendo no cotidiano, venha atrapalhar aquilo que Deus tem com você. Verdade, Deus. Sabe por quê? Eu vou dizer, ontem no círculo de oração eu comecei a orar, a interceder por ela. Ela sabe que é raramente Deus me toca para eu dobrar o joelho e interceder por ela. Mas ontem Deus permitiu que eu descesse e orar, começasse a interceder para que Deus abrisse o céu. Só que Deus ele me dá uma visão. Eu fui com a intenção de orar por uma pessoa. Era um desejo do meu coração orar pela irmã Elina que estava aniversariando. Só que Deus ele faz assim, na hora que eu dobro o joelho, Deus diz: você não vai orar por ela não.
Você vai orar por ele. Naquele momento eu disse, Senhor, mas não. Eu tive uma visão. Eu estava orando pela irmã Erika. Aí Deus fala, a visão foi sua, não minha. Eu fui orar pelo irmão. E quando eu comecei a orar pelo irmão, Deus abriu o céu e Deus começou a descer um negócio lá. Mas igreja, eu duvidei naquele momento de que Deus realmente estava mandando eu ir orar por aquele homem. Porque o meu desejo era orar pelo irmão, porque eu tenho um carinho, eu tenho uma aproximação. Igreja, nós estamos deixando as circunstâncias dizer quem nós somos lá fora. Quantas vezes, eu não sei se vocês já ouviram, mas de alguém passar e você comentar, vai passando irmã fulana. Irmã fulana? Aquilo ali é crente? Por que, irmão? Não. Aconteceu várias coisas e a irmã, simplesmente por causa daquilo que aconteceu, a irmã deixou que a situação definisse quem era ela. Infelizmente hoje vivemos uma geração de crentes, alguns fracassando naquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas, porque as situações que têm se levantado têm dito contrário daquilo que elas são. Eu e você somos filhos, nós fomos chamados. O profeta Isaías, ele vai dizer que nós fomos ungidos para quebrar, nós fomos ungidos para libertar. Nós estamos aqui neste mundo, um dia eu e você fomos libertos da mão de Satanás. E hoje eu e você está aqui para fazer a mesma função de ser libertador da vida de alguém. E nós estamos deixando que a situação, a circunstância nos defina. Nos defina como crentes só dentro de igreja. Aí eu vou pegar o seguinte. Eu sei que alguns tiveram uma semana boa, outros já tiveram uma semana não tão boa assim. Mas mesmo com a sua semana não tão boa, quantas pessoas você deixou de falar do amor de Cristo por causa da situação a qual você estava vivendo? Verdade, Deus. Ah, Jesus, eu estou com um problema assim, estou com falta de dinheiro. Verdade. Eu estou triste, eu estou cabisbaixo, estou passando por um momento tão difícil. E a gente deixa de falar do amor de Cristo. Eu tenho certeza de uma coisa: se eu amanhã eu for para aquele hospital, pelo menos para uns 2 ou 3 que topar na minha frente, eu tiver a oportunidade, eu vou botar Jesus na veia. E se vacilar, eu boto Jesus no soro. Porque eu não posso perder a oportunidade. Eu não posso deixar que a situação defina que eu seja um fracassado, que eu seja um revoltado. Igreja, muitas vezes deixamos que a situação que estamos vivendo defina quem eu sou no futuro. Uma coisa que a missionária perguntou lá a Breno: Breno, o que é que você quer ser? Quando estiver mais velho, ele disse que quer ser roteirista. E a mãe pergunta a ele: o que é que você está fazendo para alcançar aquilo que você quer alcançar no futuro? E o silêncio paira no ar. Todos nós queremos ser grandes ganhadores de alma.
mas estamos deixando a situação, a circunstância que estamos vivendo, o talento, o apóstolo fala hoje de talento, o talento que foi nos dado, enterrar por causa da situação na qual nós estamos vivendo. Igreja, precisamos pegar a situação que estamos vivendo e utilizar como combustível para nos lançar à frente. Tinha um desenho chamado Corrida Maluca, e tinha um carro de um dos participantes da Corrida Maluca. Eu gostava de assistir esse desenho, que tinha uma fornalha no fundo do carro. E aquele corredor, de vez em quando, ele pegava cada tranqueira e jogava, o carro continuava andando. E ele se mantinha dentro da competição. Trazendo, é engraçado, mas trazendo para o dia de hoje, a gente tem que pegar tudo que é ruim que está acontecendo na vida da gente e colocar como um combustível. Mas sabe o que é que está acontecendo? As coisas ruins vêm e parecem duas bolas de ferro presas aos pés e lança a gente ao mar e começa a nos puxar para baixo, nos afundar. Igreja, a gente não pode permitir o que tem acontecido na vida da gente fazer com que a gente venha parar. Eu estava conversando ontem com a missionária Rosana. Alguém me diz a hora aí. Já é 8, né? Estava conversando com a missionária Rosana, não sei se vocês viram a morte trágica da mãe do cantor dali no Marçal, que canta aquela música assim: Deus, se quiser, Ele é Deus, se não quiser. A pastora orando, entrou um louco com a barra de ferro e matou a pastora orando dentro da igreja. A pancada. Ela morreu dentro da igreja. E eu estava dizendo, Rosana, duas questões ficam me permeando a mente. Qual era o teor da conversa que ela estava tendo com o papai? E no momento da morte, se a missionária falou, se no momento da morte ela teve a mesma visão que Estevão teve. Que no momento que estavam apedrejando Estevão viu os céus abertos. E ainda Estevão teve a humildade de dizer: Pai, não imputa isto sobre eles. Igreja, naquele momento Estevão poderia ter todo o direito de dizer: Senhor, mata todo mundo, manda um raio do céu aí e bagaça todo mundo. Mas a situação na qual ele estava, ele ainda pede ao Pai por misericórdia. Aleluia, Deus. Jesus na cruz do Calvário, nos momentos finais, Jesus pede água, dão vinagre a Jesus, e Jesus em oração com o Pai ainda diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Igreja, eu sempre venho dizendo, nós temos um relógio que está em contagem regressiva no céu. Para a mãe do cantor dali no Marçal, o relógio dela, não quero dizer que Deus já tinha predestinado, mas o relógio dela zerou naquele momento que aquele homem alucinado entra e tira a vida dela. Eu creio que ela está na glória. Mas se a gente tem permitido as situações que têm se levantado sobre as nossas vidas ser uma barreira, um empecilho, para que a comunhão minha e sua com Deus seja interrompida, será que verdadeiramente quando o nosso relógio do céu zerar, a gente vai poder entrar no reino dos céus e ouvir do Senhor bendito:
vinde a mim, bendito de meu Pai. Igreja, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser aquele povo insensível, duro. Porque o próprio Jesus, quando ele soube que Lázaro morre, que dizem que é o menor versículo da Bíblia, Jesus, João Batista. Não, mas o de Lázaro também ele chora. O de João Batista, ele entra num barco e ele se afasta um pouco para chorar a morte de João Batista. Se até o nosso mestre, em momentos, em situações, ele para e chora, mas aquilo não permite que Jesus ele continue parado e Jesus volta a fazer aquilo a qual Deus tinha determinado a ele. Jesus no jardim do Getsemane, Jesus ele sai para orar, ele leva Pedro, João e Tiago, ele diz aos três para ficar ali vigiando, e Jesus ele vai para orar. Quando ele volta, Pedro, João e Tiago estão dormindo. Jesus acorda, adverte eles. E Jesus volta de novo a orar. E o que eu acho mais lindo é Jesus dizendo: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Mas aí Jesus abre um parênteses, uma vírgula: mas que seja feita a tua vontade. Igreja, naquele momento, Jesus como homem, ele temia o momento do escárnio, o momento onde ele seria preso, onde seria agredido. Porque Jesus ele estava no corpo humano, 100% humano. Ele era 100% homem, mas 100% Deus também. Mas, mesmo ele sendo 100% Deus, não anulava os sentimentos humanos a qual estavam sobre Jesus. E Jesus ora dizendo: olha, se possível, aparta de mim este cálice. Jesus estava dizendo: Senhor, eu não quero passar por esse momento, eu não quero passar por essa situação, mas que seja feita a sua vontade. Sabe o que é isso? É Jesus dizendo: Senhor, Pai, eu estou passando por esse momento, essa situação, mas eu não quero permitir que essa situação defina quem eu sou, um fracassado, que eu não cumpri aquilo a qual o Senhor determinou que eu fizesse. Igreja, no final de tudo, quando o nosso Senhor voltar, Ele vai requerer de cada um de nós os talentos a qual Ele entregou em nossas mãos. Ele vai perguntar: missionária Tati, os talentos que eu entreguei à senhora, me mostre aí o que foi que a senhora fez. Missionária Osana, cadê os talentos que eu lhe entreguei? O restante da igreja, até com os pequenos. Será que vamos ouvir do Senhor: servo justo e fiel? Ou será que vamos ouvir: servo injusto e infiel? E o Senhor nos tomar tudo, porque não pegamos aquilo que Ele nos deu. Ah, pastor, porque eu estou trabalhando demais, não tenho tempo. Ah, pastor, porque eu estou passando por isso. Eu já disse, eu não sou insensível. Mas temos que ter um combustível todos os dias para continuar de pé dentro do Evangelho. Se vocês pararem para conversar com minha esposa e ela lhe dizer: o final de novembro, início de dezembro, como foi que eu estava querendo pegar tudo aquilo que Deus me deu e
colocar dentro da gaveta, querendo parar a obra que Deus colocou em minha mão e querer desistir de tudo por causa da situação, por causa de uma situação. E aquela situação estava me definindo como um fraco, fracassado e que não acreditava no meu potencial e que não acreditava no chamado, que não acreditava que Deus, que o Deus da Bíblia estava sobre a minha vida. E aqui eu quero encerrar uma coisa. Eu estava ouvindo hoje de manhã, sempre quando eu vou para a casa de minha sogra, eu gosto de botar no canal 13, que passa o apóstolo Valdemiro Santiago. E alguma criança lá dentro da igreja, uma criança com uma doença parecendo, eu não vou dizer que era lepra não, mas era algo muito feio, o corpinho todo em feridas. E o apóstolo Valdemiro, ele toca na criança e ele ora pela criança e ele diz: os pais, olha, vocês vão vir sábado que vem e toda essa escama que está aí, essas feridas, cascas vão cair. E quando ele falou isso, ele fez um desafio, que se não acontecesse aquilo que ele estava dizendo, e aí logo em seguida, sabe o que acontece? Um desembargador e um advogado entram com um processo contra o apóstolo. É como é charlatanismo, né? Charlataria. Charlatania também. E ele faz assim, ó: eu coloco diante do altar 41 anos de ministério. Se não acontecer aquilo que eu estou profetizando sobre a vida da criança, pode me levar preso e eu fecho o ministério. 8 dias depois a criança volta, a pele já estava quase toda limpa. 8 dias depois. 15 dias depois os pais voltam. Eu estava assistindo hoje de manhã. A pele da criança não tinha mais uma ferida. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, não estou entendendo o que é que o senhor está falando. Igreja, se ele se intimidasse com aquilo que o inimigo se levantou para afrontar, ele seria tido como um fracassado, um fraco, frouxo, medroso. E aquilo que os doutores da lei estavam querendo fazer com ele, eles iriam poder dizer: tá vendo? Eu disse, é charlatão, prende, volta dentro da cadeia. Igreja, se nós não acreditarmos naquilo que Deus nos chamou, e mesmo em meio a tudo que a gente está vivendo, a gente não acreditar no que Deus ele determinou para a nossa vida, eu vou fazer uma pergunta à igreja: o que é que adianta você sair de sua casa, carregar uma Bíblia, vir para cá, orar, ficar 45 minutos me ouvindo falar e não acreditar na Bíblia? Não acreditar no Deus que você serve. E aqui eu não servo, igreja. Aleluia. Amém? Deus até aqui nos ajudou, o Senhor.